Bom dia a todos. Meus amigos, Allan Kardec, a partir do dia 1º de janeiro de 1858, todos os meses ele lançava uma revista, chamada Revista Espírita, onde ele colocava vários temas. E um desses temas está na Revista Espírita de abril de 1859, que está falando sobre o quadro da vida espírita. O Kardec queria saber o que acontecia conosco, desde o momento que a gente morresse até o momento que a gente se visse como espíritos em estado de erraticidade. Estado de erraticidade é quando a gente está entre uma encarnação e outra, ou seja, quando nós estamos desencarnados. Obviamente que o artigo é muito longo e eu coloquei alguns tópicos, mas convido a todos que tiverem oportunidade de ler, que é bastante rico esse artigo. E ele começa com esse artigo perguntando o que acontece após a morte. Para o materialista, para aquela pessoa que não acredita em nada, ela acha que simplesmente, depois que ela morre, acaba tudo. Nossos amores, nossos amigos, nossos companheiros, simplesmente iria se perder. E simplesmente, depois da morte, nós acabaríamos, não seríamos mais nada. Esse tipo de comportamento traz uma consequência bastante difícil e que nós estamos vivenciando hoje em dia na sociedade. Porque uma pessoa que acredita que depois da morte acaba tudo, ela não tem muita resignação, ela não tem muita paciência para enfrentar os problemas da vida. E quando essa pessoa acredita que depois da morte do corpo físico ela simplesmente acaba, muitas vezes ela quer acabar antes com esse sofrimento. E comete atos como o suicídio, que é bastante triste para o espírito. Outros acreditam que nós vamos para um lugar determinado. Acreditam que nós vamos para o céu. Mas esse céu é um pouco difícil, porque eles acreditam que depois que nós morrêssemos, nós entraríamos num lugar cheio de nuvens, e que nós íamos andando, sentiríamos uma coceirinha nas costas, puf, cresceu um par de asa. Uma coceirinha na cabeça, uma auréola, e viria um anjo, entregaria uma harpa, e a gente ia ficar por resto da eternidade, sem fazer absolutamente nada, contemplando a face do Criador. Mas, segundo a doutrina espírita, Deus é imutável. E a gente ia ficar contemplando uma coisa que não muda nunca. Eu pergunto para vocês, quem aguenta ficar mais de 5 minutos num lugar desse, gente? É complicado, não souberam. Pior ainda é o pessoal que vai para o inferno, que daí, por causa de 10, 20, 50, 60 anos, 100 anos, ele vai ficar para sempre tendo sofrimentos eternos, onde nós ficaríamos num caldeirão e queimando para o resto da eternidade, o que não vai ao encontro da justiça e a bondade do Criador. E eu tenho a oportunidade, me coloco em grupos de pessoas materialistas e de pessoas religiosas. E eu não interajo muito nesses grupos, mas eu acho bastante interessante. E uma coisa que eu mais ouço como espírita é que tanto os religiosos quanto os materialistas, eles falam, olha, ninguém disse, isso aí está num artigo lá do Kardec, voltou para deles nos dar conta. É um erro. E a missão do Espiritismo, precisamente, é esclarecer-nos sobre esse futuro, até um certo ponto, para tocar o dedo e olhar, não mais pelo raciocínio, mas pelos fatos. O que o Kardec está falando aqui? Que o pessoal fala, olha, não dá para a gente saber o que acontece depois da morte, porque nunca ninguém veio para nos falar. E o próprio Kardec diz, só um minutinho. É que nessa hora eu murcho a barriga, na verdade, e abaixo o queixo para não ver minha papada, tá bom, gente? Então, meus amigos, eles falam assim, olha, nunca ninguém viu. Mas eu falo, poxa, mas a mediunidade é um fato. Quem não conhece pessoas que foram atrás de uma psicografia ou coisa parecida e não saíram de lá satisfeitos? Então, uns falam, não, isso aí não acredito. Não existe e eles nem vão procurar saber. Outros falam, os materialistas, que existe uma capacidade que as pessoas, os médiuns não são médiuns, eles têm uma capacidade de buscar informação dentro da cabeça da pessoa, e daí ele passa para o papel aquilo que a pessoa já sabe.
Estão entendendo o que eles estão falando? Que não é espírito, é a pessoa que tem a capacidade de buscar dentro da cabeça. Tem uma reportagem aqui, é 5 minutos, é bem rapidinho, de uma coisa bastante interessante que eu venho trazer para vocês. Espero que vocês gostem, tá? Vejam só essa reportagem. E uma das cartas escritas neste centro espírita ajudou a polícia do Ceará a retomar um caso que ainda estava sem resposta. Uma carta, psicografada pelo médium Newton Souza, teria indicado o local onde estava a ossada de um homem desaparecido. Esta lagoa escondia um mistério. Uma história aparentemente sem personagens, sem roteiro, sem fim. A Lagoa do Juvenal é um distrito de Maranguape, região metropolitana de Fortaleza. Fica a cerca de 30 quilômetros da sede do município. Em 2013, a polícia encontrou aqui uma ossada, mas não sabia de quem eram os restos mortais. Os investigadores tentaram identificar a ossada, mas não conseguiram. As ossadas estavam bastante estragadas, né? Não eram condizentes com ossadas recentes, mas de mais de um ano. Ao mesmo tempo, Dona Maria Lopes Farias, de 75 anos, vivia um drama. O filho dela, Galdino Alves Bezerra Neto, havia desaparecido há 2 anos. Ele foi para a casa do irmão dele, no Metrópole, e de lá ele viajou. Ele deu para Andarina, estava com 15 anos que ele deu para Andarina, não sabe? Que ele tem problemas mentais. Aí, há 15 anos que ele saía, mas ultimamente ele saía e voltava logo, não demorava muito, não. Dona Maria espalhou cartazes com a foto do filho, que desapareceu aos 47 anos, e passou meses em busca de alguma informação. Onde tinha, onde tinha albergue, eu ia para a rodoviária, pedia os motoristas para colocar foto dele, eu tirei as fotos grandes dele. Onde estava Galdino? Estava vivo? Morto? A angústia só aumentava. Quando ela passou a frequentar esse centro espírita, recebeu uma pista, uma informação que teria vindo de outro plano e poderia desvendar o mistério. Uma carta psicografada pelo médium Newton Souza. Eu recebi uma carta do avô dele, que o nome é o mesmo, só que não tem neto, é só o nome Alves Bezerra. Aí ele me falando que eu deixasse de procurar ele nos albergues, deixasse de procurar ele no ML, nos hospitais, eu fosse para o Canindé, mandar celebrar uma missa, mas antes eu passasse na Lagoa do Juvenal e visse umas ossadas que foi encontrada lá. Dona Maria chegou a procurar a lagoa, mas decidiu mudar o rumo e seguiu direto aqui para a delegacia de Maranguape. Os policiais revelaram que realmente uma ossada havia sido encontrada na mesma Lagoa do Juvenal, citada na psicografia, no dia 9 de janeiro de 2013. Dona Maria pediu então que fosse feito o exame de DNA e o resultado confirmou que a ossada era mesmo do filho dela. Se é o Galdino o único que está desaparecido, a gente já imagina imediatamente que seja ele. Aí ele escreveu a carta, aí muito satisfeito e dizendo que mãe, agora eu estou satisfeito porque é verdade o que deu no DNA. Ele me... Gente, desculpa. Então, é bastante interessante. Quando eu mando esse vídeo para aquelas pessoas que acham que o médium vai buscar na cabeça da pessoa a informação, eu pergunto, onde que estava a informação que a ossada era do rapaz que tinha morrido? O médium sabia disso? Não. A mãe sabia onde estava? Não. O delegado nem ia no centro espírita. E quando eu coloco, os materialistas simplesmente falam, não acredito, e não vão pesquisar. Agora, alguns religiosos falam, é o demônio, o diabo que se manifestou. E ele deve ter melhorado bastante, o diabo, não é verdade, gente? Porque se ele está consolando uma mãe que perdeu o filho, e deve ser uma prova muito difícil,
indicando para ela o paradeiro, ele deve ter se melhorado bastante. Então, para nós espíritas, esse conceito de diabo, essas coisas, não existe. Tudo bem, gente? Vocês ficaram assustados com a reportagem ou não? Não? Tranquilo. Bom, o que o Kardec percebeu é o seguinte: depois que logo que a gente desencarna, a gente não ainda tem a consciência total do estado que nós estamos. Muitas vezes tem espíritos que eles desencarnaram e nem sabem que desencarnaram. Vocês sabiam disso? Tem um filme que passou há pouco tempo, não sei se vocês já viram, chamado Ghost. Já viram? Faz pouco tempo mesmo, né? O ator principal desencarnou de verdade, não é verdade? Então, mostra muitas vezes isso, que ele não sabe. O encarnado ainda já está desencarnado, o espírito já está desencarnado, e ele acha que está encarnado ainda. Na questão 163 do Livro dos Espíritos, o Kardec fala: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? E eles falam imediatamente, não é bem o termo. A alma passa por algum tempo de perturbação. Tem algum pernambucano aqui? Tem bastante pernambucano. Eu tenho certeza que cada um de vocês são muito bonzinhos. Mas eu sou casado com uma pernambucana. E ela é brava, não sei, o pessoal de Pernambuco, mas ela é muito brava. Um dia eu fui dormir, eu tinha feito alguma coisa que ela foi dormir e não queria falar comigo. E era de um sábado para o domingo, e assim, eu fui dormir, ela estava quieta, não falava comigo. Não sei porquê, eu sou santo. Sabe, mas ela estava falando, não queria falar comigo. No domingo eu acordei, e eu virei para ela, falei assim, bom dia. Ela levantou da cama e nem respondeu. Ela foi para a cozinha, eu falei assim, quer sair para almoçar fora hoje, querendo agradar, né? E ela não falou nada comigo. Foi para a sala, ligou a televisão e eu perguntei, você quer que eu acorde as crianças? Ela ficou quieta, não respondeu. O que eu pensei, gente? Estou morto, não é verdade? Eu acho que ela pegou a peixeira do meu sogro e enterrou na minha barriga, né, dormindo. Para quem acha que está desencarnado ou não sabe ainda, tem uma dica, vai na frente do espelho. Se você vê teu reflexo, já é um bom negócio. E chega, ela faz assim, ó. Se embaçar o espelho, é sinal que nós estamos encarnados. Tudo bem? Mas nessa fase, meus amigos, o espírito não sabe direito o que está acontecendo. Ele não sabe nem se ele está vivo, se ele está morto. E nessa fase é muito complicado, por quê? Por causa que muitas vezes ele pode relatar coisas que, na realidade, ele não está vivenciando. Na questão 160 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta se a gente vai rever aqueles entes queridos que já nós conhecemos na Terra. E os Espíritos falam que sim, desde que nós tenhamos afeição. Mas estamos falando de espíritos como vocês, espíritos jamais evoluídos. Porque assassinos, eles terão a visão daqueles que eles cometeram o assassinato. E isso, para eles, é um castigo. Daí o Kardec fala, olha, a impossibilidade de compreender o que está acima de sua capacidade, unida à fanfarrice, companheira comum da ignorância, é a fonte das teorias absurdas que dão certos espíritos, e que nos induziriam em erro, nós mesmos, se aceitássemos sem controle, sem assegurarmos, pelos meios dados pela experiência e pelo hábito de conversar com eles, do grau de confiança que eles merecem. Ou seja, são esses espíritos de terceira ordem que desencarnam e não sabem o que está acontecendo, e eles vão passando, relatando coisas que a gente tem que passar pelo crivo da lógica e da razão. O Kardec fala no Livro dos Médiuns sobre os espíritas exaltados. Quem são os espíritos exaltados? Aqueles que acreditam em tudo que falam. Esses dias, lá na Baixada, eu estava fazendo uma palestra, terminada a palestra, uma menina veio falar, Fábio, a doutrina espírita é maravilhosa. Eu falei, concordo, gosto muito dela. Nossa, eu recebi uma informação que melhorou muito minha vida. Eu falei, qual foi? Pensei que ela ia falar do Evangelho ou alguma coisa, né? Ela falou, não, porque me falaram para eu colocar um esparadrapo no umbigo para parar de vazar ectoplasma.
eu falei, acho que as minhas feições, elas mudam nesse momento, né? Porque eu falei assim, mas quem te falou isso? Porque, olha, de verdade, eu não me recordo. Primeiro, ectoplasma não é um termo que a doutrina espírita usa. Kardec fala de fluidos. E a grande maioria da população não tem esparadrapo no umbigo. E ela falou que foi uma mulher na televisão que se diz espírita. Então, assim, com todo o respeito, ela pode ser espiritualista, mas isso não é um conceito da doutrina espírita. Você quer se melhorar? Você quer fazer o bem? Faça preces. Faça o trabalho no bem. Isso que vai fazer com que você melhore. E não esparadrapo no umbigo, tá, gente? Com todo o respeito. Não sei se alguém de vocês aí tem esparadrapo no umbigo. Mas, segundo a doutrina espírita, não, isso aí não vai adiantar muita coisa, tá? Tudo bem? Alguém tem esparadrapo no umbigo aqui ou não? Ufa, um rapaz... Ah, você tem no dedo? Acho que pelo dedo não vaza ectoplasma. Bom, daí o Kardec perguntou o que fazem os espíritos em estado de erraticidade. Os espíritos superiores, olha só que coisa interessante. Os espíritos superiores, eles velam para o cumprimento dos desígnios de Deus nos grandes destinos do universo. Isso são espíritos que eles têm a capacidade de ser governadores de um planeta. Eu sei que vocês são evoluídos, mas acho que não é o caso de vocês ainda. Eu, pelo menos, estou longe, tá? Os outros tomam indivíduos sob sua proteção. Espíritos mais evoluídos, quando eles desencarnam ou coisa parecida, ele já está numa condição, ele vai ser anjo da guarda de um espírito de uma ordem inferior. Tudo bem? E todos nós possuímos um anjo guardião, e que é de uma ordem superior que a nossa. Olha só que interessante isso. Olha só que legal. Todos nós possuímos esse espírito protetor. O espírito protetor de vocês está tendo vida fácil ou não? Está de boa ou não? Encarnam em mundos inferiores para cumprir missões de progresso. Existem espíritos que reencarnaram aqui no nosso planeta e que eles reencarnam para dar uma alavancada, por exemplo, na parte da arte, na parte da ciência e na parte da moral. Temos visto vários desses aí. E a gente sempre fala dos mais, né, os mais conhecidos. A gente pode falar da Madre Teresa de Calcutá, apesar que tem pessoas que falam mal dela. Poderíamos falar do Gandhi, apesar de ter pessoas que falam mal da mundo de provas e expiações. É assim, o pessoal eles têm a oportunidade para falar mal dos outros. Mas existiu Michelangelo, existiu Einstein e vários desses espíritos que vêm e reencarnam aqui para quê? Para que a gente possa melhorar tanto na parte das artes, da ciência ou coisa parecida. Daí tem os espíritos mais ou menos bons, que eles falam o quê? Eles pululam ao nosso lado. Segundo o Kardec fala, a gente está se acotovelando com os espíritos. Alguém aqui acha que não tem espírito aqui? Vocês podem balançar a cabeça só para saber que eu estou encarnado, gente. Quando eu pergunto, vocês ficam olhando. Está cheio de espírito aqui, vocês estão sentados no colo de um agora, nesse momento, não é verdade? Eles pululam ao nosso lado. Por quê? Porque os espíritos, quando desencarnam, eles se reúnem por afinidade. Eles se reúnem por afinidade. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Misturam-se as nossas reuniões, aos nossos jogos, às nossas festas, aos nossos espetáculos, como aos nossos negócios sérios. Escutam nossas conversas. Então, os espíritos, eles vão às nossas reuniões. Então, não tenham dúvida que aqui está cheio de espírito. Ah, Fábio, mas tem algum espírito perturbado? Tomara que tenha. Porque aqui eles vão ter a oportunidade de serem esclarecidos. Eles vão aos nossos jogos. Eu sou palmeirense. Eu sei que aqui na Zona Leste já estão falando que é hoje, que a gente vai apanhar e coisa parecida. Mas você vai no Allianz Parque, vocês precisam sentir a espiritualidade de lá, gente.
É uma luz verde que adentra o estádio. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Tem um outro estádio que é do outro lado da linha do trem, que é tudo preto, não é verdade, gente? Mas, brincadeiras à parte, vocês acham que dentro do estádio não tem espírito? Vão às nossas festas, aos nossos espetáculos. Eu pergunto para vocês, vocês acham que no carnaval não tem espírito? Bastante, não é? E tinha um samba enredo faz tempo, eu já reencarnei faz tempo, que falava da Mangueira, se não me engano, falava: me leva que eu vou, sonho meu. Atrás da verde rosa só não vai quem já morreu. Não estudaram Kardec. Atrás da verde rosa só não vai quem já morreu, só não vai quem já morreu, e quem morreu vai também, gente. Porque não tem por que não ter. Vocês acreditam que esses espíritos estão aonde? Onde eles têm afinidade. Escutam nossas conversas, isso aí preocupa vocês? Não? Que bom. Uma pessoa virou para mim e falou: Fábio, uma vez eu estava falando, ela falou: eles vão me ver no banheiro também? Eu falo: olha, os espíritos eles têm a capacidade de sentir o cheiro. Eu não sei o que eles iriam fazer do teu lado lá no banheiro, mas pode ser. Daí vem os espíritos impuros, gente. E quais são as características deles? Primeiro, o mal é a única preocupação deles. Então existem espíritos que o mal é justamente esse. Eles só querem fazer o quê? O mal para as pessoas, porque como eles não são felizes, eles não querem que ninguém seja feliz. Isso é só com desencarnado, gente, ou não? Com encarnado a gente não vê isso? Quando, não vocês, mas o vizinho de vocês, quando tem outra pessoa que começa a comprar um carro e tudo mais, o que o pessoal fala? É? O que será que ele está fazendo, hein? Ninguém acha que ele está trabalhando e está conseguindo as coisas. Eu sei que não é, eu não estou falando de vocês, mas perceba o vizinho de vocês. Sofre e gostaria de ver todos sofrerem como eles. Por que eles sofrem? Porque quanto mais apegada às coisas materiais, quanto mais a pessoa é apegada às coisas materiais, mais problema ela vai ter num estado de erraticidade. Por quê? Porque muitas vezes eles não conseguem se livrar dos vícios que eles têm aqui quando encarnados. Chegando no mundo espiritual, eles não vão conseguir comer. Eles não podem comer. E se você pega uma pessoa que é viciada em comida, como que ela fica? Já que ela não vai conseguir comer. Vocês já tentaram, encarnados, se livrar de algum vício aqui? É terrível. Eu estou tentando me livrar do vício do açúcar e da Coca-Cola. É terrível. Agora imagine uma pessoa que é viciada, por exemplo, no tabaco, no cigarro. Ele vai conseguir fumar lá do outro lado? Será que vai ter um cigarrinho fluídico para ele fumar lá? Não. Isso consiste o sofrimento desses espíritos. Esqueçam uma caldeira cheia de fogo com o demônio te espetando. O problema é você ter vontade de fazer alguma coisa e não conseguir. E o vício do tabaco é tão difícil de ser superado, que a minha mãe, ela fumou, desde que eu me conheço, ela fumava. Em determinado momento, em virtude justamente do vício que ela tinha, ela precisou parar de fumar, o médico proibiu ela parar. Ela parou de fumar, gente, e começou a dar uma coceira no corpo inteiro dela, que começou a ficar carne viva. Eu precisei levá-la num especialista, um médico especialista. Sabe o que ele falou para mim? Falar para ela voltar a fumar. Impressionante. E ela voltou a fumar e as coceiras desapareceram. Infelizmente, ela desencarnou por causa disso. Mas veja alguém que, por exemplo, ele desencarna, talvez viciado em crack.
Você acha que do outro lado ele vai conseguir ingerir crack? Porque essas substâncias, ela mexe com o cérebro físico, nós não vamos ter mais cérebro físico. E aí consiste o sofrimento do espírito, de não poder satisfazer as suas vontades. Então, esse artigo, para mim, é bastante importante, porque o Kardec está nos preparando para como que nós temos que viver aqui, para depois que a gente desencarnar, a gente fique bem. O ódio é a essência, é a sua essência, não podendo prender-se aos espíritos. Prendem-se aos homens e atacam aqueles que lhes parecem mais fracos. Vocês já perceberam, quando você vai falar de alguma pessoa, quando você vai falar bem, como é o nome da senhora? Como? Kátia? Vamos supor que eu conhecesse a dona Kátia e ia falar com a Neuza. Ou a Neuza ia falar, Fábio, você precisa ficar sabendo que eu fiquei sabendo da Kátia. E eu falei assim, então conta, Neuza, lógico, né? Ela falou, não posso porque a doutrina espírita fala que a gente não pode fazer fofoca. Só comentários fraternos da vida alheia a gente faz, não é verdade? Eu falei, agora começou, termina, né, Neuza, tudo. Olha, se a Neuza falar, olha, eu descobri que a Kátia é uma pessoa maravilhosa, caridosa, uma pessoa sensacional, o que vocês acham provavelmente que eu falaria para a Neuza? Que bom. Vocês lembram? Nossa, que bom. Quanto que deu esse diálogo? Qual foi o tempo desse diálogo? 1 segundo, 1 segundo e meio. Que bom. Agora, se a Neuza... É só um exemplo, viu? A Neuza não faz isso. Se a Neuza começar a falar alguma coisa e eu já não gostar da Kátia, percebam, meus amigos, é que vocês também não fazem fofoca, mas percebam como as ideias vão pululando na nossa cabeça. Quando é para falar mal, o pessoal fica 2 horas direto falando mal de uma pessoa. Quando é para falar bem, 1 segundo e meio. Não esquece o meio segundo. Vocês acham que não tem interferência dos espíritos que estão ao nosso lado nisso, gente? Excitar as más paixões, insuflar a discórdia, separar os amigos, provocar as rixas, inchar o orgulho dos ambiciosos, para se dar prazer de abatê-los em seguida. É isso que os espíritos impuros fazem. E olha, depende do nosso pensamento, eles estão ao nosso lado. Excitar as más paixões. Eu, conforme eu disse para vocês, eu sou palmeirense, mas eu ficaria de boa, não com a minha camisa do Palmeiras, que eu ia desencarnar. Lá no Itaquera, com os corintianos, porque para mim não muda muita coisa se ganhar. Mas tem gente que, pelo fato de torcer para outro time, ele vai matar a pessoa. Insuflar a discórdia. Coloque na tua rede social para quem você votou ou quem você apoia, para você ver o que é insuflar a discórdia. Como se nós tivéssemos que pensar da mesma maneira que todo mundo. Separar os amigos. Quantas vezes existem coisas que a gente faz, que a gente tem pessoas que falam, não, porque assim, olha, eu sou muito sincera. Porque meu avô nasceu na Itália, minha avó na Espanha, e por isso eu sou um cavalo com as pessoas. Quantas vezes a gente tem algum tipo de situação que a gente agride um amigo nosso, a gente acaba perdendo a amizade e fica se perguntando, mas por que eu fiz aquilo? Então, na questão 459 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que os Espíritos podem interferir nos nossos atos e nos nossos pensamentos. Que tipo de espírito que está interferindo nos nossos atos e nos nossos pensamentos? Porque uma última coisa dos espíritos impuros é espalhar o erro, a mentira e uma palavra, desviar do bem. Tais são os seus pensamentos dominantes. Será que tipo de espírito que está dominando os nossos pensamentos? Dá para saber. Fábio, mas a gente é robô, então? Porque um espírito desse ele pode interferir em nossos atos e pensamentos e a gente faz o que ele quer? Não,
Porque lembra que eu falei para vocês que espíritos superiores, eles têm a missão de ser nossos anjos guardiões? Então nós teremos sempre duas alternativas. Uma citada por esses espíritos impuros e outra citada por um espírito protetor. Vai depender de quem? A escolha de cada um de nós. Por isso que para a doutrina espírita não tem coitadinho. Ai, eu não deveria ter... Ai, algum espírito veio e me influenciou, por isso que eu fiz aquilo. Errou? Você teve a escolha. Você não ouviu o que você deveria ter ouvido. E para terminar, meus amigos, eu vou contar uma história que eu já contei algumas vezes aqui, mas é bastante interessante, e uma pessoa que sabia que eu viria aqui hoje, veio trazer a mãe dela, e pediu para que eu contasse essa história. Se vocês já ouviram, me perdoe, tá? Mas todos se recordam, é para falar sobre o espírito protetor e o que o pessoal acha da doutrina espírita. Todos se recordam quando teve o ataque do PCC, acho que foi em 2009, aqui em São Paulo? É que faz tempo que vocês reencarnaram, não faz muito tempo que vocês reencarnaram, na verdade, mas teve um toque de recolher do PCC. Nessa época eu morava em Guarulhos, e foi um terror, foi muito difícil. Eu sei que o auge do ataque, desse ataque, foi num domingo, Dia das Mães, porque eu tinha uma palestra lá em Guarulhos. E nessa palestra, né, o tema era a mãe. No sábado à noite, eu coloquei o rádio-relógio para despertar. Vocês sabem o que é rádio-relógio ou não? Vocês sabem o que é isso? E assim, no domingo de manhã, quando eu acordei, o painel do rádio-relógio estava piscando. Provavelmente deve ter acabado a energia elétrica. E eu olhei no relógio, faltava 15 minutos para começar a palestra. Eu me lavei rapidamente, me troquei rapidamente, e lá em Guarulhos, quem conhece, tem uma avenida muito longa chamada Avenida Emílio Ribas. Esse centro fica numa travessa da Avenida Emílio Ribas. Eu peguei o carro e estava numa certa velocidade para não perder a palestra, quando, de repente, auge do ataque, assim, as agências bancárias estavam até quebradas, os vidros com tiro, coisa, estava bem difícil. E quando eu peguei a Avenida Emílio Ribas, tinha uma viatura da polícia andando bem devagarinho, a uns 20 km por hora. Vocês já viram quando eles estão andando bem devagarinho? E uma fila de carro atrás. Eu pensei o quê? Nossa, se eu ficar atrás dessa viatura, eu vou chegar na próxima encarnação na palestra. O que eu fiz? Uma prece para o meu espírito protetor, não é? A gente não tem? Falei, meu irmão, vou divulgar a nossa doutrina, vou passar essa viatura e nada de ruim vai me acontecer. Eu acelerei, fiquei emparelhado um pouquinho para não levantar suspeita, andei um pouquinho mais, e quando estava a uma certa distância, saí de novo numa certa velocidade para não levantar suspeita. Quando eu estava quase na esquina, gente, quase na esquina do centro espírita, eu pensei assim, nossa, como o nosso espírito protetor nos dá um suporte, né? Que eu pensei isso, olhei no retrovisor, a viatura vinha em alta velocidade, com o giroflex e a sirene ligado. Eu não sei, demorou um certo tempo para eles virem atrás de mim, não foi na mesma hora. O soldado do banco de trás, ele emparelhou comigo, apontou uma calibre 12 para mim e falou assim, encosta o carro e desce, vagabundo. Já sabia até meu nome. Eu parei na frente da padaria, de esquina para o centro. E aí eu comecei a tomar como você põe a mão na cabeça? Uma geral. Gente, auge do ataque do PCC, todo mundo da padaria saiu, os ônibus paravam para ficar vendo eu sendo revistado, o pessoal na rua, tudo olhando. O soldado da calibre 12 virou e falou assim, você tá com pressa por quê, vagabundão? Já melhorou, né, de vagabundo para vagabundão. Eu falei, sabe o que é? Que eu vou no centro espírita, é logo aqui, ó. Eu não estava fugindo de vocês. E ele virou para mim e falou assim, você está querendo me dizer que você vai bater tambor e fumar charuto a essa hora? Eu falei, é centro espírita, é kardecista, né? Nessa hora a gente tem que falar. O policial falou, de mesa branca? Eu nem vejo a cor das mesas, falei, mesa branca. O outro que estava falou, magia branca? Eu falei, perfeito, magia branca, não é verdade? O pessoal não sabe direito o que é espiritismo. Vocês já perceberam isso aí? Uma vez um amigo meu me perguntou, falou assim, Fábio, você é espírita?
Eu falei, sim. Ele falou, de que corrente? Eu falei, olha, lá no centro acho que é 110, viu? Assim, a corrente. Ele falou, não, de que linha? Eu falei, linha? É, de que linha você é? Eu falei, linha de lã. Ele falou, lã? Eu falei, é Allan Kardec, né? As pessoas não sabem direito o que é o espiritismo. Esse policial, o que estava me revistando, ele falou, ele saiu, foi até a viatura, e da viatura saiu um tenente que chegou até a mim e falou assim, bom dia, amigo. Olha, melhorou, né? Eu falei, bom dia, tenente. Ele falou, como que é teu nome? Eu falei, é Fábio, tenente. Ele falou, Fábio, qual o problema? Eu falei, sabe o que é, tenente? É que eu sou espírita kardecista de mesa branca, magia branca. Já falei tudo para não ter problema, né? E eu não estava fugindo de vocês, tenente. É que eu estava com pressa porque eu ia fazer uma palestra no centro. Meus amigos, adivinham o que esse tenente falou para mim? Virou para mim e falou, Fábio, eu também sou espírita. Quase que eu pedi para ele me dar um passe na hora, na verdade. Ele falou, Fábio, você vai palestra, você está falando espírito de mesa branca, magia branca. Eu falei, tenente, com uma calibre 12 na minha cabeça, o que vocês falassem, eu ia concordar. Ele deu risada, deu um tapa na minha costas e falou, vai lá, Fábio, boa palestra. E eu pensando, já todo melado, tenente, não é verdade? Como que eu vou fazer palestra agora, né? Melado de suor, viu, gente? Mas eu fui. Quando eu cheguei lá no centro, o dirigente já tinha começado a fazer a palestra, falou, peraí que o Fábio chegou. E daí eu falei das mães, que a mãe é a coisa mais maravilhosa do mundo, que o amor de mãe é o amor que mais se aproxima de Deus. E tinha duas senhoras assim na primeira fila, que elas cochichavam uma com a outra e olhavam para a minha cara. Terminada a palestra, lá naquele centro, eles dão um tempo para o pessoal fazer pergunta para nós. Começaram perguntando sobre as mães, mas a violência era tão grande que começaram a falar sobre a violência e eu estava respondendo de acordo com a lei de destruição que está lá no Livro dos Espíritos. Até que uma daquelas senhoras levantou a mão e falou assim para mim, seu Fábio, esse negócio de violência deixa a gente meio doido, né? Eu falei, mas por quê? Ela falou assim, o senhor não vai acreditar. Hoje de manhã eu estava vindo aqui para o centro, acabaram de prender um sujeito do PCC aqui em cima, era a cara do senhor. E podia ter minha cara, né, gente, mas a mesma roupa, não é verdade? E eu fico imaginando a conversa de uma com a outra, falando assim, olha o que aconteceu com a doutrina. Até o pessoal do PCC está vindo fazer palestra para nós, não é verdade? Então, meus amigos, leiam, se puderem, leiam esse artigo da Revista Espírita, é muito rico. E volto a dizer, todas as religiões são boas, isso está escrito no Livro dos Espíritos, mas o Espiritismo foi aquele que me fez entender melhor as coisas da vida e depois da vida. E ele, mais do que isso, ele dá várias dicas, como esse artigo, de como eu devo viver para depois da morte do corpo físico, e isso vai acontecer com todo mundo, eu possa me encontrar não tão perturbado, como se eu não tivesse encontrado as informações da doutrina espírita. Uma coisa é certa, e isso é consolador. Um dia todos nós seremos espíritos puros. Nós governaremos planetas. Todos nós faremos parte do exército de Jesus. O exército do amor, da caridade e da fraternidade. Que a paz desse mestre esteja com todos nós. E que ela se estenda aos nossos lares, pelo convite, pela atenção, pela participação, pela simpatia. Vocês são muito simpáticos, viu, gente? Tem centro que eu vou, o pessoal parece que está desencarnado. Muito obrigado e tenhamos todos uma ótima semana.